As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle. Veremos isso, disse Hopkins. Antes de mais nada, qual é o seu nome? Me chamo John Hopley Nelligan. Vi Holmes e Hopkins trocarem um rápido olhar. O que está fazendo aqui? Posso falar confidencialmente? Não, claro que não. Por que eu lhe diria então? Se não tiver resposta, pode ser pior para você no julgamento. O jovem estremeceu. Bem, eu lhes direi então, por que não? E ainda assim odeio pensar neste velho escândalo ganhando uma nova vida. Já ouviu falar de Danson e Nelligan? Pude ver pelo rosto de Hopkins que ele nunca ouvira, mas Holmes ficou muito interessado. Quer dizer, os banqueiros do West Country? Disse. Eles faliram, arruinaram metade das famílias do condado de Cornwall e Nelligan desapareceu. Exatamente, Nelligan era meu pai. Finalmente estávamos conseguindo algo positivo, e mesmo assim parecia haver uma enorme distância entre um banqueiro foragido e o capitão Peter Carey, pregado. Uma peça em nós havia o destino. Meu pai foi o verdadeiro atingido. Danson se aposentara. Eu tinha apenas 10 anos de idade naquela época, mas era suficientemente crescido para sentir a vergonha e o horror de tudo aquilo, senhor. Sempre se disse que meu pai roubou todos os títulos e fugiu. Não é verdade. Ele acreditava que se lhe dessem tempo para vendê-los, tudo ficaria bem e todos os credores seriam pagos integralmente. Ele partiu em seu pequeno iate para a Noruega, um pouco antes de ser expedido seu mandado de prisão. Posso me lembrar da última noite, Sr. Holmes, quando deu adeus à minha mãe. Ele nos deixou uma lista dos títulos que estava levando e jurou que voltaria com uma honra limpa e que nenhum dos que confiaram nele sofreria um prejuízo. Bem, nunca mais se ouviu falar do meu pai. Tanto ele como o iate sumiram completamente. Acreditávamos, minha mãe e eu, que os dois, com os títulos que levaram, estavam no fundo do mar. Meu pai e o iate, obviamente. Mas tínhamos um amigo fiel, que é um homem de negócios, e foi ele quem descobriu, pouco a pouco, tempo atrás, que alguns dos títulos que estavam com meu pai reapareceram no mercado de Londres. Vocês podem imaginar nossa surpresa. Passei meses procurando-os e, por fim, depois de muitas dúvidas e dificuldades, descobri que o vendedor original fora o capitão Peter Carey, o dono desta cabana. Naturalmente, fiz algumas investigações sobre o homem. Descobri que esteve no comando de uma baleeira que voltava dos mares do Ártico na mesma época em que meu pai atravessava para a Noruega. O outono daquele ano foi tempestuoso e houve uma longa sucessão de ventos fortes ao sul. O iate de meu pai pode muito bem ter sido empurrado para o norte pelos ventos e lá ter sido encontrado pelo barco do capitão Peter Carey. Se foi assim, o que aconteceu com meu pai? De qualquer modo, se pudesse mostrar pelo testemunho de Peter Carey como estes títulos chegaram ao mercado, seria uma prova de que meu pai não os vendeu e que não visava ao lucro pessoal quando os levou. Vim para Sussex com a intenção de ver o capitão Peter Carey, mas foi nesta ocasião que ocorreu sua morte terrível. Li no inquérito uma descrição da cabine dele que dizia que velhos diários de bordo de sua embarcação eram conservados ali. Ocorreu-me então a ideia de que pudesse ver o que aconteceu no mês de agosto de 1883 no diário de bordo do Ocean Unicorn. Poderia esclarecer então o mistério do destino de meu pai. Na noite passada tentei chegar a esses diários, mas não consegui abrir a porta. Esta noite tentei de novo e consegui, mas descobri que as páginas relativas àquele mês haviam sido arrancadas do livro. Foi naquele momento que me vi prisioneiros em suas mãos. Isso é tudo? Perguntou o investigador Hopkins.
Sim, isso é tudo, juro. Seus olhos se esquivaram quando falou. Não, não tem mais nada a nos dizer? O jovem hesitou. Não esteve aqui antes da noite passada? Não estive. Então como explica isso? Exclamou Hopkins, enquanto mostrava o caderninho acusador com as iniciais de nosso prisioneiro na primeira página e a manchinha de sangue na capa. O pobre rapaz desmoronou. Mergulhou o rosto nas mãos e tremia todo. Onde o conseguiu? Murmurou. Não sabia. Pensei que o perdera no hotel. Isso é o suficiente, disse Hopkins com frieza. O que quer que ainda tenha a dizer, o falará no tribunal. Virá comigo até a delegacia. Bem, Sr. Holmes, estou muito agradecido ao senhor e ao seu amigo Watson por terem vindo me ajudar. Sua presença acabou sendo desnecessária e eu teria chegado a este final bem-sucedido sem o senhor, mas mesmo assim estou grato. Foram reservados quartos para vocês no Hotel Bramley, de modo que podemos ir juntos até a vila. Bem, Watson, o que acha disso? Perguntou Holmes na viagem de volta na manhã seguinte. Posso ver que não está satisfeito, Holmes. Oh, sim, meu caro Watson, estou perfeitamente satisfeito. Ao mesmo tempo, os métodos do policial Stanley Hopkins não me inspiram confiança. Estou decepcionado com Stanley Hopkins. Eu esperava uma atuação melhor dele. Deve-se procurar sempre uma possível alternativa e se precaver contra ela. É a primeira regra da investigação criminal. Qual é então a alternativa, Holmes? A linha de investigação, Watson, que eu mesmo venho seguindo, pode não dar em nada. Não poderia dizer, mas pelo menos eu a seguirei até o fim. Várias cartas estavam esperando por Sherlock Holmes em Baker Street. Ele pegou uma delas, abriu-a e explodiu numa risada de regozijo triunfante. Excelente, Watson! Alternativa progride. Tem formulários de telegramas? Escreva mensagens para mim. Summer, agência de barcos, estrada Ratcliffe. Mande 3 homens para chegar amanhã de manhã. Basil. Este é o meu nome por aqueles lados. A outra é Inspetor Stanley Hopkins, 46, Lord Street, Brixton. Venha para cá para o café da manhã, amanhã às 9h30. Importante. Telegrafar, se não puder. Sherlock Holmes. Watson, este caso infernal me prendeu por 10 dias. Com isto eu tirarei completamente da minha presença. Amanhã acredito que ouviremos falar nele pela última vez. Exatamente na hora marcada, o inspetor Stanley Hopkins apareceu e nos sentamos para tomar o ótimo café da manhã que a senhorita Hudson preparara. O jovem detetive estava de bom humor por causa de seu êxito, ou suposto êxito. Tem certeza de que sua solução é a correta, detetive? Perguntou Holmes, meio irônico. Não poderia imaginar um caso mais completo, Sr. Holmes, respondeu o detetive Hopkins. Não me parece conclusivo, disse Holmes com a pitada de malícia no olhar. O senhor me espanta, Sr. Holmes. O que mais alguém poderia querer? Sua explicação abrange todos os pontos, Sr. Hopkins. Sem dúvida, Sr. Holmes. Descobri que o jovem Nelligan chegou ao Hotel Bramley no mesmo dia do crime. Veio com o falso objetivo de jogar golfe. Seu quarto era no primeiro andar e podia sair quando quisesse. Naquela noite foi a Rodman's Lee. Viu Peter Carey na cabana, discutiu com ele e o matou. Simples assim. O matou com aquele taco de beisebol. Depois, horrorizado com o que fizera, fugiu da cabana, deixando cair o caderno de anotações, esqueceu também seu chapéu que levava na cabeça. Em relação aos títulos, deve ter observado que alguns deles estavam marcados com um ponto e outros. A grande maioria não. Os que estão marcados foram encontrados no mercado de Londres, mas os outros, presumivelmente,
ainda estavam com Carrie, e o jovem Nelligan, de acordo com seu próprio depoimento, estava ansioso para reavê-los a fim de fazer a coisa certa pelos credores de seu pai. Depois de sua fuga, ele não ousou se aproximar da cabana durante algum tempo, mas por fim obrigou-se a fazer isto para obter a informação de que precisava. Tudo isso não é simples e óbvio, Sr. Holmes? Holmes sorriu e balançou a cabeça. Parece haver um único senão, Stanley Hopkins, que isto é intrinsecamente impossível. Já tentou enfiar isso em sua cabeça, que é intrinsecamente impossível? Ora, Sr. Holmes, por quê? Meu caro, deve prestar atenção nesses detalhes. Meu amigo Watson poderia contar-lhe que passei uma manhã inteira nesse exercício. Não é fácil. Mas vamos aos fatos, Sr. Hopkins. Era dele o perfil visto na cortina 2 noites antes? Não, Hopkins. É uma pessoa diferente e mais terrível a que devemos procurar. O rosto do detetive ficava cada vez mais decepcionado enquanto Holmes falava. Suas esperanças e ambições iam por terra, mas não abandonaria sua posição sem luta. Não pode negar que Nelligan estava presente naquela noite, Sr. Holmes. O livro provará isso. Imagino que tenho provas suficientes para satisfazer a um júri, mesmo que o senhor esteja em condições de achar defeitos nela. Além disso, Sr. Holmes, pus a mão no meu homem. Quanto a esta pessoa terrível do senhor, onde está ela? Creio que está lá embaixo, disse Holmes com serenidade. Acho, Watson, que seria bom pôr aquele revólver ao alcance da mão, meu amigo. Levantou-se e deixou um pedaço de papel escrito sobre a mesa. Agora estamos prontos, disse. Ouvimos uma conversa em vozes grosseiras do lado de fora e agora a senhorita Hudson abrira a porta para dizer que havia 3 homens perguntando pelo capitão Basil. Deixe-os entrar um por um, disse Holmes. O primeiro que entrou era um homem pequeno, um estupendo Ribston, com as bochechas rosadas e suíças de uma penugem branca. Holmes tirara uma carta do bolso. Qual é o nome? Perguntou. James Lancaster. Desculpe-me, Lancaster, mas o lugar está ocupado. Aqui está meio soberano pelo incômodo. Fique naquela sala e espere alguns minutos. O segundo era um sujeito magro e alto, com cabelos escorridos e rosto pálido. Seu nome era Hughes Peitins. Também foi recusado. Recebeu seu meio soberano e a ordem de esperar. O terceiro candidato era um homem de aparência notável, um rosto de bulldog, feroz, era emoldurado por uma mistura de cabelo e barba, e 2 olhos escuros e atrevidos brilhavam por trás da cobertura das sobrancelhas cerradas e proeminentes. Cumprimentou-nos e ficou parado do jeito dos marinheiros, revirando o chapéu nas mãos. Seu nome? Perguntou Holmes. Patrick Keynes. Arpoador? Sim, senhor. 26 viagens. Dundee, suponho. Sim, senhor. E pronto para começar um barco de exploração? Sim, senhor. Qual o salário? 8 libras por mês. Poderia começar imediatamente, assim que pegasse meu equipamento. Tem seus papéis? Sim, senhor. Tirou um maço de papéis amarelados e gordurosos do bolso. Holmes deu uma olhadinha neles e os devolveu. Você é exatamente o homem que preciso, disse. O contrato está naquela mesa. Se assiná-lo, tudo estará resolvido. O homem do mar cambaleou pela sala e pegou a caneta. Devo assinar aqui? Perguntou, curvando-se sobre a mesa. Holmes debruçou-se sobre o ombro dele e passou as 2 mãos pelo pescoço dele. Isto servirá, disse. Houve um clique de aço e um rugido como de um touro enfurecido. Logo depois, Holmes e o marujo estavam rolando pelo chão. Era um homem de uma força tão grande que, mesmo com as algemas que Holmes agilmente colocara em seus pulsos, teria subjugado rapidamente o meu amigo Sir Hopkins,
e eu não tivéssemos corrido em sua ajuda. Somente quando pressionei a boca fria do meu revólver contra sua têmpora é que ele compreendeu que qualquer resistência seria inútil. Amarramos seus tornozelos com uma corda e nos levantamos ofegantes por causa da luta. Devo pedir desculpa, Hopkins, disse Sherlock Holmes. Receio que os ovos mexidos estejam frios. Mas aproveitará melhor do resto do seu jejum, considerando-se que levou o caso a uma conclusão triunfante. Stanley Hopkins estava mudo de assombro. Não sei o que dizer, Sr. Holmes, murmurou finalmente com o rosto vermelho. Parece que tenho feito papel de tolo desde o começo. Compreendo agora o que nunca devia ter esquecido, que eu sou o pupilo e o senhor o mestre das investigações. Mesmo depois de ter visto o que fez, não sei como fez ou o que isso significa. Ora, disse Holmes, bem-humorado. Todos aprendemos por experiência, Hopkins, e a sua lição desta vez é que nunca deve perder de vista a alternativa. Estava tão concentrado no jovem Nelligan que não conseguiu precisar em Patrick Canyers, o verdadeiro assassino de Peter Carey. A voz possante do marinheiro interrompeu nossa conversa. Olha aqui, senhor, disse. Não reclamo de estar amarrado desta maneira, mas gostaria que chamassem as coisas pelos seus nomes corretos. Vocês dizem que eu assassinei Peter Carey. Eu digo que matei Peter Carey. E aí está toda a diferença. Talvez não acreditem no que digo. Talvez pensem que estou lhes contando uma mentira. Em absoluto, disse Holmes. Vamos ouvir o que tem a dizer. Pode falar. Vou contar logo. E por Deus, cada palavra será verdadeira. Eu conhecia Black Peter e quando ele puxou sua faca, dei-lhe uma paulada na cabeça com um taco de beisebol que ele próprio possuía, pois sabia que ele era mau e que era ele ou eu. Foi assim que ele morreu. Podem chamar isso de assassinato. De qualquer maneira, prefiro morrer com um crime nas costas pelo resto da vida na cadeia do que pelas mãos de Black Peter. Como chegou lá? Perguntou Holmes. Vou contar-lhe tudo desde o início. Apenas deixe-me sentar um pouco para que possa falar mais facilmente. Foi em 1883 que aconteceu. Em agosto daquele ano, Peter Carey era o comandante do Sea Unicorn e eu era o segundo arpoador. Estávamos saindo de uma área de gelo a caminho de casa com o vento contrário e um temporal de uma semana no sul quando encontramos uma pequena embarcação que fora empurrada para o norte pelo vento. Só havia um homem nela, um homem de terra firme. A tripulação pensou que ele iria afundar e partiu para a costa da Noruega num barco a remo. Acho que todos se afogaram. Bem, trouxemos esse homem para bordo e ele e o capitão tiveram uma longa conversa na cabine. Toda a sua bagagem que trouxemos junto com ele se resumia a uma caixa de metal. Pelo que sei, o nome do sujeito nunca foi mencionado e na segunda noite desapareceu como se nunca tivesse estado lá. Disseram que se jogara no mar ou caíra nas águas turbulentas que atravessávamos. Somente um homem sabia o que acontecera com aquele sujeito. Porque com meus próprios olhos eu vi o capitão amarrar os calcanhares dele e jogá-lo por cima da balustrada no meio da noite escura, 2 dias antes de avistarmos os faróis da Shetland. Bem, meus companheiros, eu guardei o que eu sabia para mim e esperei para ver o que iria acontecer. Quando chegamos à Escócia, isso foi facilmente abafado e ninguém fez perguntas. Um estranho morrera por acidente ou por qualquer coisa e ninguém tinha nada o que perguntar. Passou. Pouco depois, Peter Carey desistiu do mar e passaram-se muitos anos até que eu descobrisse onde estava. Imaginei que ele havia feito
aquilo para ficar com o que havia naquela caixa de metal e que poderia agora me pagar bem pelo meu silêncio. Descobri onde Peter Carey estava por intermédio de um marinheiro que o encontrara em Londres e fui lá para arrancar dinheiro dele. Na primeira noite, ele estava bem razoável e pronto a me dar uma quantia que me permitisse largar o mar para sempre. Íamos acertar tudo 2 dias mais tarde. Quando cheguei, encontrei-o quase totalmente bêbado e num péssimo humor. Sentamo-nos, bebemos e mentimos sobre os velhos tempos, mas quanto mais ele bebia, menos eu gostava de olhar para a cara dele. Eu tinha visto aquele taco de beisebol na parede e pensei que poderia precisar dele antes de sair. Então, afinal, ele veio para cima de mim, como já suspeitam, praguejando e bufando como um touro, com o homicídio nos olhos e uma grande faca de mola nas mãos. Não teve tempo de tirá-la da bainha antes pegasse o taco de beisebol. Deus! E foi isso. E eu fiquei ali, até que tudo ficou tranquilo, de modo que me acalmei de novo. Olhei em volta e lá estava a caixa de metal na prateleira. De qualquer maneira, eu tinha tanto direito a ela quanto Peter Carey. Recapitulando. E eu fiquei ali, esperei um pouco, mas tudo estava tranquilo, de modo que me acalmei de novo. Olhei em volta e lá estava a caixa de metal na prateleira. De qualquer maneira, eu tinha tanto direito a ela quanto Peter Carey, de modo que eu apanhei e saí da cabana. Como um tolo, deixei minha tabaqueira sobre a mesa e esqueci também o meu chapéu. Agora vou lhes contar a parte mais interessante de toda a história. Mal havia saído da cabana quando escutei alguém se aproximando e me escondi entre os arbustos. Um homem chegou sorrateiramente, entrou na casinha, deu um grito como se tivesse visto um fantasma e se afastou, correndo o mais depressa que pôde, até que o perdi de vista. Quem ele era ou o que queria ali não posso dizer. De minha parte, andei mais de 10 quilômetros. Peguei um trem em Tunbridge House e assim cheguei a Londres, sem saber de mais nada. Ora, quando fui examinar a caixa, descobri que não havia nenhum dinheiro ali dentro, apenas papéis que eu não ousaria vender. Perdera minha influência sobre Black Peter e fiquei abandonado em Londres, sem um tostão. Só restou o meu ofício. Vi estes anúncios sobre arpoadores e altos salários para o trabalho, fui até a companhia de navegação e me mandaram aqui. Isto é tudo o que sei e repito que matei Black Peter. A lei deveria me agradecer, pois poupei a eles o custo de manter esse patife na cadeia. Um relato muito claro, disse Holmes, levantando-se e pegando seu chapéu. Acho, Hopkins, que você não deveria perder tempo em levar seu prisioneiro para um lugar mais seguro. Esta sala não é própria para uma cela e o Sr. Patrick Cahill ocupa um espaço muito grande no nosso tapete. Sr. Holmes, disse Hopkins, não sei como expressar minha gratidão. Mesmo agora não entendo como chegou a esse resultado. Meu amigo Stanley Hopkins, simplesmente tendo a boa sorte de seguir a pista certa desde o início. É possível que, se soubesse deste caderninho de anotações, tivesse ido por outro caminho, como você fez, mas tudo que eu vi apontava numa só direção. A força espantosa, a habilidade no uso do taco. Meu amigo Stanley, simplesmente tendo a boa sorte de seguir a pista certa desde o início. É possível que, se soubesse deste caderninho de anotações, tivesse ido por outro caminho, como você fez, mas tudo que eu via apontava numa só direção. Tudo apontava para um marujo que tivesse sido pescador de baleias. Estava convencido de que as iniciais na tabaqueira eram uma coincidência e não
as de Peter Carey, já que ele fumava raramente, nenhum cachimbo foi encontrado na cabine. Lembre-se de que perguntei se tinham encontrado alguns objetos. Sim, eu tinha certeza de que era um marinheiro. E como o encontrou, Sr. Holmes? Meu caro senhor, o problema ficara bem simples. Se era um homem do mar, só poderia ser alguém que tivesse estado com ele no Sea Unicorn. Pelo que sei, não viajou em nenhum outro barco. Passei 3 dias telegrafando para Dundee e no fim desse prazo tinha os nomes da tripulação do Sea Unicorn em 1883. Quando encontrei Patrick Kearns entre os arpoadores, minha pesquisa estava chegando ao fim. Deduzi assim que o homem provavelmente estava em Londres e que queria sair do país por algum motivo. Portanto, passei alguns dias no West End, organizei uma expedição ao Ártico, apresentei condições bastante tentadoras para arpoadores que iriam trabalhar para o capitão Basil e fiquei esperando para ver o resultado. Maravilhoso! Exclamou Hopkins. Maravilhoso! Deve conseguir a libertação do jovem Nelligan o mais depressa possível, disse Holmes. Acho que você deve a ele algumas desculpas. A caixa de metal deve ser devolvida a ele. Mas, é claro, os títulos que Peter Carey vendeu estão perdidos para sempre. Lá está o cabriolé, Hopkins. E pode levar o seu homem. Se precisar de mim para o julgamento, meu endereço e o de Watson será em algum lugar na Noruega. Mandarei os detalhes depois. Já se passaram anos, desde que os incidentes de que falo agora aconteceram, e mesmo assim é com hesitação que me refiro a eles. Durante muito tempo, mesmo com a máxima descrição e reticência, teria sido impossível divulgar os fatos, mas agora a principal pessoa envolvida está fora do alcance da lei dos homens e com algumas supressões a história pode ser contada de uma maneira que não prejudique ninguém. Conta uma experiência absolutamente única na carreira de Sherlock Holmes e na minha própria. O leitor me desculpará se eu oculto a data ou qualquer outro fato pelo qual possa identificar a verdadeira ocorrência. Tínhamos saído para uma das nossas caminhadas vespertinas, Holmes e eu, e voltamos mais ou menos 18 horas de uma noite fria e nevoenta de inverno. Quando Holmes acendeu a lâmpada, vimos um cartão na mesa. Ele olhou para o cartão e depois, com uma exclamação de desgosto, atirou-o no chão. Eu o apanhei e li. Charles Augustus Milverton, Appledore Towers, Hampstead. Agente. Quem é ele? Perguntei. O pior homem de Londres, respondeu Holmes, sentando-se e esticando as pernas diante do fogo. Tem alguma coisa atrás do cartão, Watson? Virei-o. Estarei aí às 18h30, C.A.M. Li. Está para chegar. Você sente um arrepio, uma sensação de aversão, Watson, quando está diante das serpentes do zoológico e vê as criaturas escorregadias, venenosas e deslizantes, com seus olhos de morte e a expressão perversa e achatada? Bem, é esta a impressão que Milverton me dá, Watson. Tive de lidar com 50 assassinos em minha carreira, mas nem o pior deles me inspirou tanta repulsa quanto a que eu tenho por este sujeito. E mesmo assim não posso evitar de fazer negócios com ele, Watson. Na verdade, ele está aqui a convite meu. Mas quem é ele, Holmes? Eu lhe direi, Watson. É o rei dos chantagistas. Que os céus protejam o homem e ainda mais a mulher cujo segredo e reputação caírem em poder de Milverton. Com um rosto sorridente e um coração de pedra, ele pressionará e pressionará a pessoa até extrair tudo deles. O sujeito é um gênio à sua maneira e teria se destacado em algum ofício mais interessante. Seu método é o seguinte:
Ele deixa que se saiba que pode pagar quantias elevadas por cartas que comprometem pessoas ricas e de posição. Recebe estas coisas não só de criados e empregadas, mas frequentemente de rufiões elegantes, que ganharam a confiança e a afeição de mulheres de boa fé. Ele não lida com mãos avarentas. Por acaso sei que pagou 700 libras a um lacaio por um bilhete de 2 linhas, cujo resultado foi a ruína de uma família nobre. Tudo que está no mercado vai para Milverton, e há centenas de pessoas nesta cidade grande que empalidecem ao ouvir seu nome. Ninguém sabe onde suas garras cairão, pois é muito rico e muito esperto para agir sem pensar. Watson, ele é capaz de guardar sua carta durante anos até jogá-la no momento em que estará valendo mais. Eu disse que era o pior homem de Londres e lhe perguntaria como alguém poderia comparar o valentão que com sangue quente agride sua parceira com este homem que metodicamente, por prazer, tortura a alma e atormenta os nervos para aumentar a sua fortuna já tão grande. Poucas vezes eu ouvira Holmes falar com uma emoção tão intensa de alguém. Mas certamente, eu disse, o sujeito deve estar ao alcance da lei, Holmes. Tecnicamente, Watson, sem dúvida, mas na prática não. O que lucraria uma mulher, por exemplo, em colocá-lo na prisão por alguns meses, se a própria ruína dela virá logo depois? Suas vítimas não ousam reagir, Watson. Se algum dia chantagear uma pessoa inocente, aí podemos pegá-lo, mas ele é esperto demais, como o próprio diabo. Não precisamos encontrar outros meios de lutar contra ele. Por que ele estará aqui, Holmes? Porque uma cliente ilustre colocou seu caso penoso em minhas mãos. É Lady Evan, a debutante mais bonita da última temporada. Vai se casar daqui a 2 semanas com o conde de Dovercourt. Esse demônio tem várias cartas imprudentes, Watson, nada pior, que foram escritas a uma jovem pobre do campo. Isso bastaria para romper o compromisso. Milverton mandará as cartas ao conde, a menos que uma grande soma lhe seja paga. Fui incumbido de me encontrar com ele e fazer o melhor acordo que puder. Naquele instante houve um barulho e um estardalhaço na rua. Olhando para baixo, vi uma parelha e uma carruagem majestosas, as lanternas brilhantes iluminando as acetinadas ancas dos nobres cavalos castanhos. Um lacaio abriu a porta e desceu um homem baixo e forte, com um casacão de astracã felpudo. Um minuto depois, ele estava em nossa sala. Charles Augustus Milverton era um homem de uns 50 anos, com uma cabeça grande e intelectual, um rosto redondo, gordo e liso, um perpétuo sorriso gelado e 2 vivos olhos verdes que brilhavam por detrás dos óculos largos com aro de ouro. Havia alguma coisa de benevolência do Sr. Pickwick em sua aparência, prejudicada apenas pela falsidade do sorriso fixo e pelo brilho cruel dos olhos vivos e penetrantes. Sua voz era macia e suave, como sua fisionomia, enquanto avançava com uma mão pequena e gorda estendida, murmurando seu pesar por não nos ter encontrado em sua visita anterior. Holmes ignorou a mão estendida e olhou para ele com um rosto de pedra. O sorriso de Milverton se ampliou ainda. Ele encolheu os ombros, tirou o casacão e colocou com a maior tranquilidade sobre as costas da cadeira. Então sentou-se. Este cavalheiro, ele disse, fazendo um sinal na minha direção. Ele é discreto? É direito? O Dr. Watson é meu amigo e parceiro, falou Holmes. Muito bom, Sr. Holmes. Foi apenas no interesse de sua cliente que perguntei. O assunto é bastante delicado. O Dr. Watson já está a par. Então podemos tratar do negócio. O senhor diz que está agindo em nome de Lady Eva.
Ela lhe deu poderes para aceitar minhas condições? Quais são elas? 7.000 libras. E a alternativa? Meu caro senhor, é doloroso para mim falar nisso, mas se o dinheiro não for pago no dia 14, com certeza não haverá casamento no dia 18. Seu sorriso insuportável estava mais complacente do que nunca. Holmes pensou por um instante. O senhor me parece, disse por fim, considerar as coisas como certas. É claro que conheço o conteúdo dessas cartas. Minha cliente com certeza fará o que eu lhe aconselhar. Eu lhe direi para contar ao seu futuro marido a história toda e confiar em sua generosidade. Milverton deu uma risadinha. O senhor evidentemente não conhece o conde, disse ele. Pela expressão desconcertada no rosto de Holmes, eu podia ver que não. Qual é o mal que há nessas cartas? Perguntou Holmes. Elas são entusiasmadas, muito entusiasmadas, respondeu Milverton. A dama era uma correspondente encantadora, mas asseguro-lhe que o conde Dorincourt não as apreciaria de modo algum, mas desde que pensa o contrário, deixaremos como quer. É puramente uma questão de negócio. Se acha que é melhor para sua cliente que estas cartas sejam colocadas nas mãos do conde, então seria de fato uma tolice pagar uma soma de dinheiro tão grande para reavê-las. Levantou-se e pegou seu casaco de astracã para sair. Holmes estava pálido de raiva e mortificação. Espere um pouco, disse. O senhor está indo muito rápido. Nós com certeza faremos tudo para evitar um escândalo num assunto tão delicado. Milverton voltou a se sentar em sua cadeira. Tinha certeza de que veria tudo por esse ângulo, disse satisfeita. Ao mesmo tempo, Holmes continuou. Lady Eva não é uma mulher rica. Asseguro-lhe que 2.000 libras seria um baque em suas reservas e que a soma que pede está inteiramente fora de suas possibilidades. Portanto, peço-lhe que modere sua exigência e que devolva as cartas pelo preço que mencionei, que é, eu lhe garanto, o máximo que pode conseguir. O sorriso de Milverton alargou-se e seus olhos piscaram de um jeito engraçado. Sei que é verdade o que diz a respeito dos recursos da dama, disse. Mesmo assim, deve admitir que a ocasião do casamento dela é o momento adequado para seus amigos e parentes fazerem um pequeno esforço em seu benefício. Eles poderão hesitar na escolha de um presente de casamento conveniente. Posso garantir a eles que este pequeno maço de cartas daria mais alegria do que todos os candelabros e mantigueiras de Londres. É impossível, disse Holmes. Pobre de mim, que infelicidade! Exclamou Milverton, pegando um grosso livro de bolso. Não posso deixar de pensar que as damas são imprudentes em não fazer um esforço. Olhe isto. Pegou um bilhetinho com um brasão no envelope. Isto pertence a... Bem, talvez não seja justo dizer o nome até amanhã de manhã, mas aí estará nas mãos do marido dela. E tudo porque não vai obter uma quantia desprezível que poderia conseguir se vendesse seus diamantes. É uma pena. Agora lembra-se do repentino fim do casamento entre a honorável senhorita Mills e o coronel Dorking. Apenas 2 dias antes do casamento, havia um parágrafo no Morning Post dizendo que estava tudo acabado. E por quê? É quase inacreditável, mas a soma ridícula de 2.000 libras teria resolvido toda a questão. Não é lamentável? E aqui eu encontro um homem sensato hesitando em relação às condições quando o futuro e a honra de sua cliente estão em jogo. O senhor me surpreende, Sr. Holmes. O que digo é verdade, respondeu Holmes. O dinheiro não poderá ser conseguido. A quantia que pede não, 7.000 libras. Com certeza é melhor para o senhor pegar a soma substancial que lhe ofereço, 2.000 libras, do que arruinar a vida de uma mulher, algo que não lhe daria lucro algum. Aí o senhor comete um erro, Sr. Holmes. Uma revelação me beneficiaria muito, de modo indireto.
Tenho 8 ou 10 casos semelhantes amadurecendo. Se circulasse entre eles que eu fizera de Lady Eva um exemplo cruel, eu iria encontrá-los muito mais propensos à razão. Percebe o meu ponto de vista? Holmes pulou da cadeira. Fique atrás dele, Watson. Não o deixe sair. Agora, senhor, mostre-nos o conteúdo desse caderno. Milverton deslizara rapidamente para o canto da sala e ficou com as costas contra a parede. Sr. Holmes, disse, abrindo o casacão e exibindo a coronha de um revólver grande que se projetava de dentro do bolso inteiro. Esperava que fizesse algo original. Isto vem sendo feito tão frequentemente e o que tem trazido de bom? Asseguro-lhe que estou armado até os dentes e perfeitamente preparado para usar minhas armas, sabendo que a lei me apoiará. Além disso, sua posição de que eu traria as cartas aqui num caderninho é totalmente equivocada. Eu não faria algo tão infantil e burro. E agora, cavalheiros, tenho 1 ou 2 entrevistas essa noite e é um longo caminho até Hampstead. Adiantou-se, pegou o casaco, pôs a mão no revólver e virou-se para a porta. Peguei uma cadeira, mas Holmes balançou a cabeça e a coloquei no chão de novo. Com uma curvatura, um sorriso e uma piscadela, Milverton saiu da sala e alguns minutos depois ouvimos a porta da carruagem bater e o barulho das rodas ao se afastarem. Holmes sentou-se imóvel diante do fogo, as mãos enfiadas nos bolsos da calça, o queixo afundado no peito, os olhos fixos nas brasas incandescentes. Durante meia hora ficou silencioso e imóvel, com a atitude de um homem que tomou uma decisão. Levantou-se e foi para o seu quarto. Pouco tempo depois, um jovem operário, descontraído com um cavanhaque e uma bengala, acendeu seu cachimbo de barro no lampião antes de descer para a rua. Estarei de volta daqui a algum tempo, Watson, disse Holmes e desapareceu na noite, totalmente disfarçado. Compreendi que começara sua campanha contra Charles Augusto Milverton, mas nem sonhara com o estranho rumo que aquela campanha iria tomar. Durante alguns dias, Holmes entrou e saiu em horas diferentes neste disfarce, mas fora a obsessão de que passava o tempo em Hampstead e que esse tempo não era desperdiçado, não sabia nada do que ele estava fazendo. Mas finalmente, numa noite tempestuosa, violenta, quando o vento assobiava e batia contra as janelas, Holmes voltou de sua última expedição e, depois de tirar o disfarce, sentou-se diante do fogo e riu com vontade, do seu jeito íntimo e silencioso. Você me chamaria de um homem casadouro, Watson. Claro que não, Holmes. Você me interessaria em saber que estou noivo? Meu caro amigo, eu o congratularei. Da empregada de Milverton? Meu Deus, Holmes, o que arrumou? Eu queria informações, Watson. Daí... Holmes, meu amigo, tem certeza de que não foi longe demais? Era um passo extremamente necessário. Sou um bombeiro com um negócio em expansão de nome Scott. Tenho passeado e conversado com ela todas as noites. Por Deus, essas conversas. Mas consegui tudo o que queria. Consegui a casa de Milverton como a palma de minha mão. Conheço a casa de Milverton como a palma de minha mão. Mas e a garota, Holmes? Ela encolheu os ombros. E a garota, Holmes? Ele encolheu os ombros. Não se pode evitar isso, meu caro Watson. Deve-se jogar as cartas da melhor maneira possível, quando um prêmio desses está à mesa. Entretanto, alegro-me em dizer que tenho um rival detestado que, com certeza, me mataria assim que lhe virasse as costas. Que noite esplêndida temos! Gosta desse tempo, Holmes? Serve ao meu objetivo, Watson. Pretendo assaltar a casa de Milverton esta noite. Fiquei sem ar e minha pele gelou ao ouvir essas palavras de Holmes murmurada lentamente num tom de resolução.
Assim como um raio na noite mostra num instante todos os detalhes de uma paisagem selvagem escura, eu vi na mesma hora todas as possíveis consequências de uma ação deste calibre. A detenção, a captura, a carreira honrada de Holmes, terminando num fracasso irreparável, em desgraça, meu amigo ficando à mercê do odioso Milverton. Pelo amor de Deus, Holmes, pense no que está pretendendo fazer, exclamei. Meu caro Watson, já fiz todas as análises. Nunca sou precipitado em meus atos, nem escolheria um caminho tão radical e, na verdade, tão perigoso, se algum outro fosse possível. Vamos encarar o assunto justa e claramente. Suponho que vai admitir que esta ação seja moralmente justificável, embora tecnicamente criminosa. Assaltar a casa de Milverton não é mais que pegar à força aquele caderninho, ação que você estava preparando para me ajudar. Remoí aquilo em minha cabeça. Sim, eu disse, é moralmente justificável, já que o nosso objetivo é pegar apenas os objetos que estão sendo usados com um objetivo ilegal. Exato, já que é moralmente justificável, tenho de considerar apenas a questão do risco pessoal. Com certeza, um cavalheiro não pode se preocupar muito com isso quando uma dama precisa desesperadamente da ajuda dele, correto? Estará numa posição duvidosa, Holmes. Ora, isto faz parte do risco. Não há nenhuma outra maneira possível de recuperar estas cartas, Watson. A infeliz dama não tem o dinheiro e não há ninguém entre os seus parentes em que possa confiar. Amanhã é o último dia do prazo e, a menos que consigamos estas cartas hoje, esse vilão cumprirá sua promessa e causará a ruína dela. Portanto, devo abandonar minha cliente à sua sorte ou devo jogar esta última cartada? Aqui entre nós é um duelo esportivo entre esse sujeito, Milverton, e eu. Ele tem, como viu, todas as chances, mas meu amor próprio e minha reputação me obrigam a lutar até o fim. Bem, não gosto disso, Holmes, mas suponho que deva ser assim, eu disse. Quando começamos? Você não virá, Watson. Então você não irá, eu disse. Dou-lhe minha palavra de honra e nunca deixei de cumpri-la na vida, que irei até a delegacia e contarei tudo, a menos que me deixe participar desta aventura com você, Holmes. Não pode me ajudar nisso, Watson. Como sabe disso, Holmes? Não pode adivinhar o que vai acontecer. De qualquer modo, minha decisão está tomada. Outras pessoas, além de você, têm amor próprio e mesmo reputações. Holmes parecera irritado, mas meu senho se desanuviou e ele me deu um tapinha no ombro. Bem, meu caro amigo, que seja assim. Dividimos este aposento durante muitos e muitos anos e seria divertido se terminássemos dividindo a mesma cela. Sabe, Watson? Não me importo de confessar a você, amigo, que sempre achei que eu daria um criminoso bastante eficiente. Esta é a chance da minha vida nesse sentido. Olhe aqui. Tirou um pequeno estojo de couro de uma gaveta e, abrindo, exibiu vários instrumentos brilhantes. Este é um moderno conjunto de primeira classe para assaltos, com um pé de cabra niqueado, cortador de vidro com ponta de diamante, chaves mestras e todos os aperfeiçoamentos que a marcha da civilização exige. Aqui também está a minha lanterna. Tudo está em ordem, Watson. Você tem um par de sapatos silenciosos? Tenho tênis com sola de borracha, Holmes. Excelente, Watson. E uma máscara? Posso fazer 2 de seda preta, uma para mim e outra para você. Tudo bem, Watson, que assim seja. Muito bem, você faz as máscaras. Vamos fazer uma refeição fria antes de começar. Agora são 21h30. Às 23 horas iremos a Crush Hall. É uma caminhada de 15 minutos de lá até a Pledory Towers. Estaremos trabalhando antes de meia-noite. Milverton tem o sono pesado e se recolhe às 22h30. Já sei de tudo sobre isso.
22h30 em ponto. Com alguma sorte, estaremos de volta mais ou menos às 2 da manhã, com as cartas de Lady Eva em meu bolso, meu amigo. Holmes e eu vestimos nossos trajes a rigor para darmos a impressão de estar voltando do teatro. Na Oxford Street, pegamos um cabriolé e nos dirigimos a um endereço em Hampstead. Lá pagamos a viagem e com os nossos pesados casacos abotoados, pois fazia um frio cortante e o vento parecia passar por dentro de nós, caminhamos pela beira da estrada. É um assunto que requer tratamento delicado, disse Holmes. Estes documentos estão num cofre no gabinete do sujeito, e esse gabinete é vizinho ao quarto dele. Por outro lado, como todos esses homens baixos e atarracados que prosperam, é um dorminhoco pletórico. Agatha, a minha noiva, diz que entre os criados há a piada de que é impossível acordar o patrão. Tem um secretário que é dedicado aos interesses dele e nunca sai do gabinete durante o dia. Por isso é que estamos indo à noite, Watson. Tem um monstro de cachorro que vagueia pelo jardim. Encontrei-me tarde com Agatha nas 2 últimas noites e ela tranca a fera para que eu possa passar. Esta é a casa. O chefão está em seu próprio território. Pelo portão, agora à direita, entre os louros. Devemos colocar nossas máscaras aqui, eu acho. Veja, não há luz em nenhuma das janelas, Watson, e tudo está correndo esplendidamente. Com nossas máscaras de seda preta, que nos transformavam em 2 figuras mais agressivas de Londres, fomos até a casa silenciosa e sombria. Uma espécie de varanda coberta se estendia de um lado da casa com várias janelas e 2 portas. Aquele é o quarto dele, sussurrou Holmes. Esta porta dá direto dentro do gabinete. É melhor para nós, mas está trancada e aferrolhada e faríamos barulho demais tentando entrar. O cachorro começara a latir. Holmes olhou para mim. Venha por aqui, Watson. Há uma estufa que dá para a sala de visitas. O lugar estava trancado, mas Holmes removeu um círculo de vidro e girou a chave por dentro. Logo depois, fechou a porta atrás de nós e passamos a ser delinquentes aos olhos da lei. O ar quente e denso da estufa e as fragrâncias ricas e sufocantes de plantas exóticas nos chegaram ao nariz. Holmes pegou minha mão no escuro e me conduziu rapidamente por canteiros de arbustos que ressoavam nossas faces. Ele tinha poderes notáveis, cultivados com cuidado, de ver na escuridão. Ainda segurando minha mão, abri uma porta e percebi vagamente que entráramos numa sala grande, na qual haviam fumado um charuto pouco tempo antes. Continuou seu caminho por entre a mobília, abriu outra porta e a fechou atrás de nós. Estendendo a mão, senti vários casacos que estavam pendurados em uma parede e compreendi que estava num corredor. Passamos por ele e Holmes abriu suavemente uma porta do lado direito. Alguma coisa passou correndo por nós e meu coração foi à boca, mas sorri quando percebi que era o gato. Uma lareira estava acesa nesta outra sala. De novo, o ar estava pesado com a fumaça de tabaco. Holmes entrou nas pontas dos pés, esperou que o seguisse e então fechou delicadamente a porta. Estávamos no gabinete de Milverton, enfim, e um reposteiro ao fundo indicava a entrada para o quarto dele. Era um bom fogo e a sala estava iluminada por ele. Perto da porta vi o brilho de um interruptor elétrico, mas era desnecessário, mesmo se fosse seguro ligá-lo. De um lado da lareira havia uma cortina pesada que encobria a janela saliente que víramos de fora. Do outro lado havia uma porta que dava na varanda. Uma mesa ficava no centro, com uma cadeira giratória de couro vermelho brilhante. Em frente havia uma larga estante com um busto de mármore de Palas Atenas em cima. No canto, entre a estante e a parede,
ficava um cofre alto e verde, a luz do fogo se refletindo nos puxadores de metal polido na parte da frente. Holmes aproximou-se e olhou. Depois foi até a porta do quarto e parou com a cabeça inclinada, ouvindo atentamente. Nenhum som vinha de dentro. Enquanto isso, me ocorreu que seria melhor assegurar nossa retirada pela outra porta. Então a examinei. Para meu espanto, não estava trancada nem aferrolhada. Toquei o braço de Holmes e ele virou o rosto mascarado naquela direção. Vi que estremeceu e estava evidentemente tão surpreso quanto eu. Não gosto disso, sussurrou, com os lábios bem perto do meu ouvido. Não consigo entender, Watson. De qualquer modo, não temos tempo a perder. Posso fazer algo? Sim, perto da porta. Se ouvir alguém vindo, tranque-a por dentro e poderemos sair como entramos. Se vierem pelo outro caminho, poderemos passar pela porta se nosso trabalho estiver terminado, ou nos escondermos atrás dessas cortinas da janela, entendeu? Balancei a cabeça e fiquei ao lado da porta. Meu medo inicial passara e agora ficava excitado com um sabor mais picante de que experimentara quando éramos os defensores da lei em vez de desafiantes como estávamos naquele momento. O nobre objetivo, porém, de nossa missão, a consciência de que era altruísta, que iria ajudar uma moça, o caráter infame do nosso adversário, tudo isso ampliava o interesse esportivo daquela aventura. Longe de sentir alguma culpa, alegrava-me e exultava com os nossos perigos. Com admiração, via Holmes desenrolar seu estojo de instrumentos e escolher sua ferramenta com calma e a meticulosidade científica de um cirurgião que faz uma operação delicada. Sabia que a abertura de cofres era um hobby particular de Holmes e compreendia a satisfação que lhe dava enfrentar aquele monstro verde e dourado, o dragão que tinha em seu estômago a reputação de várias damas decentes. Arregaçando os punhos de sua casaca, colocara seu sobretudo numa cadeira. Holmes tirou 2 furadeiras, um pé de cabra e várias chaves mestras. Fiquei na porta do centro, prestando atenção em cada uma das outras, pronto para qualquer emergência, embora na verdade meus planos fossem um tanto vagos a respeito do que deveria fazer se fôssemos interrompidos. Por meia hora, Holmes trabalhou com energia concentrada, deixando uma ferramenta, pegando outra, manuseando-as com força e a delicadeza de um mecânico treinado. Finalmente ouvi um clique, a grande porta verde se abriu e dentro vi de relance vários maços de papéis, cada um selado, amarrado e identificado. Holmes tirou um, mas era difícil ler com o fogo bruxuleante e pegou sua pequenina lanterna, pois seria muito perigoso, com Milverton no quarto ao lado, acender a lâmpada elétrica. De repente ouvi parar e escutar atentamente e logo depois ele fechou a porta do cofre, pegou o sobretudo, jogou as ferramentas dentro dos bolsos e correu para trás da cortina, mandando-me fazer o mesmo. Só quando me escondi foi que ouvi o que o alarmara, os seus sentidos aguçados. Havia um barulho em algum lugar dentro da casa. Uma porta bateu um pouco distante. Então um murmúrio confuso, surdo, se transformou nas passadas pesadas e ritmadas que se aproximavam com rapidez. Estavam no corredor. Pararam diante da porta da sala. A porta se abriu. Houve um barulho áspero quando se acendeu a luz elétrica. A porta se fechou de novo e o bafo pungente de charuto forte chegou às nossas narinas. Depois, os passos continuaram para trás e para frente, para trás e para frente, a poucos metros de nós. Por fim, ouvimos o estalido de uma cadeira e os passos cessaram. Então uma chave estalou na fechadura e ouvi o farfalhar de papéis. Até aqui não ousara olhar para fora. Mas agora afastei
delicadamente a divisão das cortinas à minha frente e olhei para a abertura. Pela pressão do ombro de Holmes contra o meu, sabia que também estava observando. Bem à nossa frente, quase ao nosso alcance, estavam as costas largas de Milverton. Era evidente que calculáramos mal os movimentos dele, que nunca estivera em seu quarto, e sim sentado em alguma sala para